Agora, o Basilão, aí você no Corinthians, então, ficou no Parque São Jorge de 75 até 81, de acordo com o almanaque do Celso Nuzelti, o almanaque do Corinthians, jogou 253 partidas, marcando 29 gols, sendo campeão paulista em 77 e 79. Hoje o nosso ouvinte aqui, convidado, é o Luciano Del Santo, corintiano fanático, falou, pelo amor de Deus, é nesse que eu quero ir, eu tenho que ir nessa entrevista de qualquer jeito. Ele fala, dos 29 gols, meu amigo, aquele ali valeu por 100, não tem problema nenhum, quer dizer. Aí eu quero saber de você, Basílio, essa questão por causa do jejum que a gente já retratou, mas o time do Corinthians contra o time da Ponte Preta, que assim não pode comparar como o Inter e Corinthians, lógico, mas o time da Ponte Preta, se me permita, mas era um time mais forte do Corinthians, porém, eu acho que o Corinthians é um time voluntarioso, né? O Tobias, a Maria, Moisés, Ademir e o Vladimir. O Russo, você, Palhinha, que depois você vai falar da importância. Não, jogou o Luciano. Não, na final, mas era o Palhinha que foi o responsável para fazer aquele time jogar. Ele foi o carro-chefe. Foi o carro-chefe, né? Foi o carro-chefe. E o Romeu na frente, o Vaguinho, o Geraldão que marcou 24 gols naquela edição, naquele Campeonato Paulista. Correto? Correto. E como é que foi para você, então, jogar aquela decisão? 3 partidas, foram 3 partidas. A primeira vocês vencem 1-0 o Corinthians vence. Segunda, ganhando o jogo, a virada. É esse jogo que eu quero que você fale um pouco para o ouvinte. Não, o Pé de Anjo vai retratar aquele irmão, porque tem muito corintiano, não sei se o Luciano se recorda disso, mas teve um problema sério nessa segunda partida também, né? Teve um gás que pegou perto do vestiário de vocês, não teve uma... Nós estávamos praticamente de frente. Eu quero agradecer, né, ao Luciano, obrigado por escolher, para ter vindo. Eu que fico feliz, entendeu, por esse carinho por parte de vocês aí, tá? Mas referente à final, com a Ponte Preta, volto a afirmar para vocês, o time da Ponte era um super time, não fazendo uma comparação na geração, porque todo mundo tinha também na final de 76 o Inter e Fluminense, né, por causa da máquina que era o Fluminense, e o Corinthians acabou colocando um pouco de água no chopes deles. É verdade. Mas de todas as formas, em 77 enfrentamos uma Ponte que estava atravessando um momento maravilhoso, mas é aquele tal negócio. Primeiro jogo nós ganhamos com um gol de cara do Palhinha, onde na minha concepção mudou totalmente o ambiente, justamente por causa da forma que o Palhinha chegou, absorvendo toda essa pressão, e com isso ele nos deixou mais à vontade, mesmo com a cobrança que existia perante os torcedores, isso não nos afetava. Primeiro que eram jogadores experientes, e segundo que o próprio Palhinha chegou puxando para si essa responsabilidade, e com isso todo mundo ficou mais à vontade. Mas nós ganhamos o primeiro jogo, no segundo jogo nós tivemos esse imprevisto, né, que foi um número exagerado de torcedor que invadiram. Maior público do Morumbi, né? Quase 140 mil pessoas lá dentro. E você veja bem, com os balões, porque nós estávamos no vestiário, perto da onde eles tinham montado a subida de balões e botijões e botijões de gás, e aquilo acabou explodindo antes do jogo. E quando nós abrimos, que nós tínhamos aquele estouro, quando nós fomos vir, estourou alguma coisa aí, né? Aí a gente foi olhar assim, a gente viu aqueles balões tudo arrebentado e as pessoas do lado, tudo que já tinham se queimado, essas coisas, a pele caindo. E aquilo foi um choque muito grande. Mas de todas as formas, o time da Ponte, ele veio por tudo ou nada, ele praticamente, independente da gente ter saído na frente, mas eles tiveram a tranquilidade de jogar e tomar conta da arbitragem também, entendeu? É bom se contar também isso daí, porque as pessoas, que eu falo para todo mundo, a televisão não mostra o segundo jogo, aonde teve o tipo de uma confusão em campo, com a peitada que os jogadores da Portuguesa deram no Romualdo, e ele só não caiu por causa que tinha jogadores escorando ele, mas se não, caso contrário, ele teria caído, mas justamente em cima dessa pressão que foi desenvolvida pelo time da Ponte Preta. Então eles tomando conta praticamente da arbitragem, e isso acabou favorecendo, porque você vê com uma bola parada, o Dicá foi lá, acabou tirando proveito, fazendo um gol, e no finzinho o Rui Rei, que era o artilheiro, acabou aproveitando a grande chance
e fazendo um gol que praticamente deu a vitória à Ponte Preta. Mas a gente sair, como você estava citando, da cobrança, porque a gente procurou sair o mais rápido possível, porque a gente tinha que se apresentar no dia seguinte para a concentração. Então, diante dessa apresentação, a gente queria ir embora. Aí os torcedores saíram revoltados, porque eles estavam com trauma do que existiu em 74. Exatamente. Então, com isso, havia uma desconfiança. Mas o pessoal que estava ali na perua, era o pessoal já, até nós brincamos, o Moisés falou assim, quer virar? Vira aqui que nós estamos aqui dentro, né? Pedimos para que o Moisés maneirasse, porque os torcedores estavam saindo tudo revoltados, batendo na porta da perua, mas eles não sabiam que ali estavam os atletas que praticamente... Mas era uma forma até racional e normal da gente entender a revolta do torcedor. E como é que foi para vocês, Basílio, esse intervalo aí entre o segundo jogo e o jogo decisivo, com essa pressão dos anos? Como é que vocês trabalharam isso daí, o Brandão? Como é que ele trabalhou para segurar a ansiedade do grupo? Olha, você praticamente está quase resumindo, né? Porque o grande chefe, o grande comandante de todas aquelas nossas conquistas é o Oswaldo Brandão. Por que Oswaldo Brandão? Depois que nós perdemos um resultado aí, tivemos um resultado adverso pro Guarani, onde o Matheus entrou chutando porta, cadeira, tudo, ele pediu que eles mantivessem a tranquilidade, porque ali era local de trabalho de profissionais, não era lugar de desabafar. E ele pediu para que eles se retirassem, já que eles vão lá, esfriam a cabeça e depois eles voltam. Então ele foi no vestiário, ele foi no chuveiro onde a gente estava tomando banho, e ele nos comunicou, olha, nós vamos começar a dar grande arrancada e vamos buscar essa classificação a partir de domingo. E olha que não era fácil não você jogar em Ribeirão Preto com um super time que tinha um Botafogo. E nós fomos lá e conseguimos trazer um resultado que nos desse a condição de ficar sonhando ainda. Quando São Paulo, que tinha 8 pontos na frente, estava acomodado. E eles foram tropeçando e nós chegando. Eles tropeçando e nós chegamos. Aí no confronto direto, praticamente o Geraldão, que era o grande carrasco deles, acabou derrubando o São Paulo e favorecendo o Corinthians praticamente para passar para a final. Gostava de fazer gol no Valdir Pérez, Geraldão. Nós vamos para o rápido intervalo. Depois do intervalo, ele vai falar da importância do Brandão, então, um grande kardecista que elevou o moral do grupo e sabia que ele faria o gol do título. Depois do intervalo, tem mais eu e Alemão Moura com um dos grandes ídolos do Corinthians, Basílio. Não saia daí. Estamos apresentando Esporte Acontece.